As circunstâncias estão me proporcionando a oportunidade de tratar de um tema de importância capital na história do Brasil. Dadas as circunstâncias de que eu vivi os antecedentes do episódio e o próprio episódio presente nos eventos que desencadearam o movimento de 1964, parece-me que está se me proporcionando a oportunidade de transmitir um legado aos meus descendentes e aquelas pessoas que têm uma curiosidade efetiva e não ideológica, não contaminada por fatores emocionais, a fazer uma avaliação sobre o episódio. E para tal, se me obrigou a remontar a um período anterior, ao período da legalidade, ocorrido em 1961. Como eu participei ativamente da juventude universitária católica, sendo membro da equipe nacional da JUC do Brasil, e tendo vivido a atuação desse movimento junto ao meio universitário, principalmente nas articulações políticas da chamada política estudantil, eu me obrigo a lembrar das vivências das eleições havidas dentro do movimento estudantil, que tinham uma conexão com os fatos políticos nacionais. Assim, eu lembro que nós fazíamos parte do chamado Grupão, que era constituído das lideranças nacionais do Partido Socialista Brasileiro, do Partido Comunista Brasileiro, do Partido Comunista do Brasil, portanto, PSB, PCB, PCdoB, POLOP, Política Operária, e os líderes estudantis ligados à juventude universitária católica. Por quê? Porque nessa época a JUC tinha uma atuação vigorosa em todo o país. Praticamente todas as faculdades do Brasil tinham representantes ativos da JUC, particularmente nos estados de São Paulo, nos estados do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, e essas lideranças, quando havia os congressos nacionais, passavam a compor esse grupo chamado Grupão, disputando decisões tanto a nível estudantil quanto a nível de repercussão na política nacional. Assim, nós tínhamos um jornal no Rio, da qual eu, com alguns colegas, como o Cosme Alves Neto, como o Fredinho, como o Betinho, entendeu? No Pasquim, que era um jornal de circulação ativa e tinha bastante repercussão, sobretudo nos meios intelectuais da época. Ora, nessas circunstâncias, eu me obrigava a conviver com líderes não só do meio universitário, fui um dos líderes no sul de toda a chamada movimento da reforma universitária, entendeu? Como também da vivência da política maior. Assim, dir-se-ia que aquele grupo representava a esquerda nacional. E eu tinha uma certa dificuldade, porque o meio ambiente de onde eu era originário, meus pais, meus parentes,
eram tudo de uma linha de centro, centro-direita. E eram integrantes do Partido Social Democrático da época, do Partido Libertador, do Pila, do Mendes Sá, da UDN, da UDN Nacional, suma. E então nós tínhamos de enfrentar situações de fato, porque, a despeito das ligações profundas da natureza familiar e das ligações de identidade religiosa, no universo político, nós tínhamos uma certa conotação divergente. À medida que o movimento se impunha a nível nacional e se tornou o movimento mais expressivo, tanto que nós elegemos o Guanais, o Aldo Arantes, nós tivemos expressão na formação da liderança da UNE durante um período expressivo. Nesse período, os nossos representantes da liderança nacional da JUC eram reconhecidos pela sua liderança efetiva. Tanto que, e agora sim já entro mais diretamente no episódio, em 61, eu estava representando a JUC do Brasil na Europa, num congresso promovido pela Juventude Estudantil Católica Internacional, cujo líder era um brasileiro de grande mérito, Luiz Alberto Gomes de Souza, irmão do Paulo José, de Lavras, família de Lavras, aqui do Rio Grande do Sul, que tinha uma liderança internacional. Eu estava na Europa, participando do seminário, da reunião do Congresso e depois do Conselho Internacional da Juventude, quando ocorreu a abdicação, a renúncia do Jânio Quadros e o evento do 11 de agosto de 61, que foi, coincidentemente, era a mesma época quando foi iniciada a construção do Muro de Berlim. Eu estava em Berlim e assisti ao maior comício que eu tinha visto até então, na Bismarckstraße, liderado pelo Gerhard, entendeu? E esse comício me marcou profundamente. Por quê? Porque, participando dos debates posteriores, lá mesmo em Berlim, eu fiquei impressionado como havia uma discrepância profunda entre os que se diziam ligados aos partidos comunistas, que aqui era atenuada a posição, daqueles que atuavam, então, na Europa. Os nossos jovens da JUC, da Alemanha, aceitavam, que tinham certa afinidade com o Partido Comunista, aceitavam abdicar das suas principais empresas para consolidar o marxismo na Rússia. Havia uma verdadeira abdicação da sua condição de patriotismo, depois que fazia pouco tempo que tinha o nazismo sido derrotado pelo mundo ocidental, eles aceitando tacitamente, não tacitamente, publicamente, entendeu? A abdicação do seu mérito histórico, da sua economia sólida, e aceitando a própria construção do Muro de Berlim. Do muro que separava a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental. E depois, nessa data, em agosto de 11 de agosto de 21, pouco tempo antes da abdicação, casualmente, do Jânio, entendeu? Aceitando a divisão da cidade de Berlim, que então era constituída de quatro partes, que era dominada pelos americanos, a outra pelos franceses, a outra pelos ingleses e a outra pelos russos. A parte do mundo ocidental deu autonomia a uma divisão de tal maneira que ficavam unidos
a zona de interferência americana, francesa e inglesa, enquanto a parte russa não cedeu à ideia de dar a Berlim um estatuto de autonomia. Então, por isso mesmo, o que acontecia na época? Duas Berlins, uma ocidental e uma oriental, sendo que Berlim estava encravada dentro da Alemanha Oriental. E dado o fato de que a população de Berlim e do resto da própria Alemanha Oriental fugia para o lado ocidental, através da ponte que era Berlim, os comunistas se obrigaram a impor um muro. E eu estava em Berlim nessa data. E eu fui retido junto com um colega uruguaio e um colega, Pepe Rodrigues, e o Cosme Alves Neto, que era um dos dirigentes daqui do Brasil, entendeu? Nós somos retidos pela guarda russa, inglesa, para não sermos detidos pelos russos. Nós, na porta de Brandemburgo, eles nos exigiram que nós voltássemos para trás, sob o risco de nós sermos presos do lado de lá. Então, esses fatos que ocorreram em 61 e que em seguida vão ter repercussão, porque o Jânio abdica da condição de presidente e o João Goulart, nessa data, estava na China, que naquela época era caracteristicamente dominado pelo Mao Tse-tung, um comunista radical, que impunha uma ditadura rígida para o povo chinês. Como os militares brasileiros não tinham a maior afeição por essa estratégia de trincar o país ao comunismo, estabelecesse uma imposição, respeitava o direito do João Goulart, Jango, a manter-se no poder desde que se implantasse o parlamentarismo. Então, ele substituiria no comando da nação, na condição de presidente, mas concomitantemente com o parlamento, que haveria de tomar decisões de escolha dos ministros que haveriam de administrar o país. Então, a função do Jango diminuir o poder da presidência, de ser o comandante total para ser um verdadeiro poder moderador, dando ao parlamento, através do sistema parlamentarismo, a gestão do país. O fato de eu estar na Alemanha, exatamente no dia 21 de agosto, que era o evento do afastamento aqui do Jânio, não me permitiu estar junto com meus companheiros de JUC aqui no movimento da legalidade. Porque aqui os nossos líderes estudantis da JUC, o Betinho, o Aldo Arantes, o próprio Novaes, Henrique Novaes, entendeu? Estava ao lado do João Goulart e do Brizola, resistindo àquele movimento que queria destituir o Jango. Mas como houve uma aquiescência, um acordo entre o Jango e as Forças Armadas, optou-se pelo parlamentarismo. Ocorre que o parlamentarismo no Brasil, embora tivesse tido alguns momentos felizes, ele foi desgastado pelo próprio estratégia do Jango, que queria retomar o poder absoluto, entendeu? E aí criou-se o chamado referendo popular, um plebiscito, no qual houve a opção pelo presidencialismo ou pelo parlamentarismo. Dada a circunstância, o poder que o governo tinha na mão, em função dos partidos que estavam integrados no governo, e a mídia, que passou a acolher a tese do retorno ao presidencialismo, o parlamentarismo acabou
sendo derrotado. E aí o Jango ficou no exercício do poder. O que ocorre é que dentro do próprio governo do João Goulart havia tendências diferentes, e algumas delas radicais. Né? O grupo mais à extrema esquerda, que era ligado ao Julião, aos movimentos do Brizola, entendeu? E tendiam à radicalização definitiva. Né? E aí surgiu o grupo dos 11, umas manifestações querendo realmente impor ao país um regime de cunho marxista. Estava declarado. E aí foi que começou a haver um distanciamento dentro do grupão. Nós passamos a ter uma atuação independente dentro do grupão e sofremos seríssimas dificuldades no movimento estudantil no sentido da disputa da liderança. Por quê? Porque os líderes do Partido Comunista eram sustentados. O próprio Aldo, dentro da UNE, eu fazia parte do grupo da TUAN, tinha dificuldade de manter uma estrutura, e quem pagava aqueles que davam apoio era o próprio Partido Comunista, era o próprio Luiz Carlos Prestes, entendeu? Que, por sinal, tem uma memória trágica com a namoradinha dele, a mulher dele, a Olga Menário, que era do movimento europeu alemão, por sinal, que eles entregaram a Olga a sanha dos nazistas naquele período. Bom, mas isso é o passado, não vamos retomar para trás. O fato é que foi se radicalizando cada vez mais e nós criando nossas posições mais independentes. Tanto que o movimento da reforma universitária foi muito mais liderado pela JUC do Brasil do que pelas esquerdas brasileiras. E nós tivemos êxitos sucessivos. Tá? Nesse período que vai entre 61 e 64, as coisas foram se clareando. Os que eram a favor de uma tese da justiça social, da distribuição da riqueza, respeitando a autonomia da propriedade privada, respeitando a livre manifestação, respeitando a imprensa livre, constituíam um grupo ligado, então, aos partidos, como era a Democracia Cristã, ligada ao antigo PDC da Itália, do Gronchi, dos grandes líderes, do Adenauer, da Alemanha, dos partidos da Democracia Cristã Europeia, ao lado de partidos de centro, entendeu, aqui do Brasil. De forma que, quando ocorreu a radicalização, quando o Goulart, pressionado pelo Julião, pressionado pelo Brizola, pressionado pelos desequilibrados da esquerda, pelos que estavam comprometendo o próprio governo do fraco João Goulart, resolveram criar uma alternativa de poder absoluto. E aí é que, à medida que o povo começou a perceber que o comunismo estava se introduzindo de maneira rápida no país, que as ligações internacionais do Jango estavam se direcionando uma linha de apoio aos países de orientação socialista comunista, foi se definindo como uma alternativa inviável. E o povo reagiu. O povo reagiu, não foi não militares. Os militares traduziram a vontade da grande maioria do povo. Eu me lembro das passeatas das mulheres, das mães de família com rosário na mão. Em São Paulo, sobretudo em São Paulo, e por que não aqui no interior do Rio Grande do Sul, entendeu? Nós fomos acusados de comunista. Eu respondi o IPM,
Por quê? Porque fora membro da União Nacional dos Estudantes do grupo do Grupão. E respondi um IPM e fui tratado com maior dignidade pelo Exército Brasileiro. Eu respondi e isso foi exatamente em 64, no dia, poucos dias depois de que o grupo do grupo dos líderes que eram, vou citar até os principais, o Guedes e o Mourão, com o apoio do Magalhães, que era governador de Minas Gerais, o Juracy Magalhães, da Bahia, o Juarez Távora, também dois brilhantes líderes militares, que tinham sido do período do tenentismo, junto com Carlos Prestes, anos antes. O Amaury Cruz, que era do segundo exército, titubeava, mas depois se incorporou. E aqui no Sul, o apoio do Hildo Meneghetti, o general comandante do Terceiro Exército, se inclinava pelo lado do comando do Castelo Branco, do general Castelo Branco. Assim, o que houve foi uma reação de defesa da democracia, que os mineiros desceram as Alterosas para chegarem no Rio para impor as linhas de pensamento. O Carlos Lacerda, que tinha uma liderança no estado do Rio de Janeiro, conseguiu também anular as forças favoráveis ao João Goulart. O Hildo Meneghetti, que conseguiu o apoio que estava integrado com o pensamento das lideranças militares nacionais, comandada pelo general, depois Marechal Castelo Branco, entendeu? Estava também sensível. Em suma, houve um movimento de resposta dentro da caserna, entendeu? Liderada em grande parte do ponto de vista intelectual como é que chamava então, em suma, pelo grupo intelectual dos exércitos mandado pelo Golbery de Couto Silva, entendeu? Instrumentalizando as lideranças militares a saber que ou eles defendiam o Brasil caía na mão do comunismo. Nós estivemos na iminência de ser comandado por Cuba. E outra coisa, eu me lembro muito bem que quando nós defendíamos Fidel Castro, eu digo nós porque eu fazia parte desse mesmo grupo, indagávamos, porque eu fui convidado 2 vezes para ir a Cuba, nós indagávamos sobre o Camilo Cienfuegos, que foi um dos maiores líderes da revolução contra o Fulgêncio Batista na Serra Maestra, ao lado do Fidel e da liderança marxista da época. O Cienfuegos, tudo indica que foi morto pelos grupos radicais. Era um líder cristão que lutaram lá. E nós nunca perdoamos o martírio do Camilo Cienfuegos contra essa esquerda mentirosa, safada. Porque o comunismo tem na sua etnia, na sua estrutura, no seu germe, um comprometimento com aquilo que interessa ao partido. Não existe a verdade é o interesse do partido. Assim ele agiu aqui dentro, até dentro do movimento estudantil. Eram pagos pelo Partido Comunista as lideranças que atuavam dentro da UNE e nas UES e nos órgãos estudantis. Então, nós nunca perdoamos quem foi daquela velha esquerda originária, o sacrifício do Camilo Cienfuegos, entendeu? E o que aconteceu? Quando os eventos agressivos aqui da América, nós protegemos muitas lideranças que foram perseguidas por militares na Argentina numa época, tanto que
Eu tenho até hoje uma lembrança dos uruguaios com quem nós demos apoio aqui, sobre de artesanato, entendeu? Que me deram de brinde, porque eu tinha protegido 3, 4 famílias que tinham fugido do Uruguai, entendeu? Então, retomando os assuntos, eu vou contar agora o episódio como ocorreu a fuga do João Goulart. Não houve golpe. Uma ocasião dessas, eu estava trabalhando em Caxias e um rapazinho me disse, não, um golpe de 60. Mas que golpe? Que golpe? Houve uma restauração da iminência de um golpe. Quando o general Castelo Branco, que era um homem respeitadíssimo, pergunte para a Ricardo de Queiroz, que era uma jornalista de esquerda, cearense, quem era o Castelo Branco? Quem era o Médici? Quem era o Geisel? Quem era o Arthur da Costa e Silva? Por sinal, eles chamavam de mãe brasileira, pobre coitado. Era o menos capaz de todas aquelas lideranças. Se obrigou a botar o AI-5 para que o grupo radical da militar não tivesse tomado conta do poder, tipo vestido de Frota e outro. O que aconteceu em São Paulo foi graças à ação do AI-5 que o Brasil não tenha voltado, não tenha caído no extremismo de uma ditadura. Por quê? Porque os militares preservaram as instituições. O Senado foi preservado, a Câmara foi preservada, as assembleias foram preservadas, as câmaras municipais foram preservadas, foram castrados. Eu te garanto que não dá para contar na mão dos dedos de uma mão os que foram efetivamente caçados do Supremo porque eram traidores, caçados do Senado que eram militantes marxistas, que não era democrata. Desde quando que o comunismo é democrata? Eu estava na Alemanha quando criaram a Alemanha Oriental, chamava-se Deutsche Demokratische Republik, que não tinha nada democrático. Era o partido único que mandava. Era um nazismo de esquerda. Entendeu? Então, quando eu retomo esses fatos, eu vou te contar o episódio como se deu aqui na noite de 30 para 31 de março. De 31 de março, aliás. O general comandante do Terceiro Exército era o general, nesse momento esqueci o nome dele, mas ele foi substituído às pressas pelo Ladário Telles, por ordem do Assis Brasil, que o Jango, vendo que ele estava caindo, ainda pretendeu conseguir segurar o movimento de 64, pedindo que o Assis Brasil mudasse os comandantes dos exércitos. E o general, então, Galhardo, que era o então comandante do Terceiro Exército, foi substituído às pressas, naquela noite, pelo Ladário Telles. Esse Ladário Telles, representando os interesses do João Goulart, deu cobertura para que ele voasse para Porto Alegre, o João Goulart, para encontrar aqui uma tentativa de resistência. No dia em que o Brizola vai lá na Praça da Matriz, junto com o Sereno Chese, então prefeito de Porto Alegre, tentando insuflar a população para invadir o Piratini, porque o Meneghetti tinha saído do Piratini para ir para Passo Fundo para iniciar a resistência lá, e confiou ao Mondino, ao Mário Mondino, então secretário do Interior de Justiça, o comando do governo do Estado. E o Mondino convocou os comandos militares da Brigada Militar a resistir. Quando o Ladário pediu ao Mondino que entregasse o comando da brigada para ele, ele resistiu, disse, não, o Piratini vai resistir. E o Piratini resistiu. E os caras, no comício, eu estava lá assistindo.
num momento que as motos da brigada circulavam sempre na frente do palácio para não permitir algum aventureiro atravessar. Eu tive dificuldade para entrar para a Assembleia, enquanto o Cândido Norberto fazia um discurso contra a Revolução. Mas foi preservado. Ninguém prejudicou aqueles líderes que estavam lá na Assembleia. Foram todos preservados, entendeu? Embora, aí sim, depois na escolha dos candidatos sucessivos, durante o período que o período militar dominou, eram submetidos a um crivo de idoneidade política, entendeu? Mas foi preservado. Ora, aí o que aconteceu naquela noite? O Brizola veio para Porto Alegre. O comando do Exército tentou resistir, mas aqui em Porto Alegre, o comando da PE, o comando da Polícia do Exército, o comando do 18RI, que era do Adalberto Pereira dos Santos, general Adalberto, era então coronel, entendeu? O Médici era então presidente, ele era do comando das Agulhas Negras lá em São Paulo, ele tinha sido comandante do CPOR aqui de Porto Alegre. As unidades militares aqui não cederam para o Lário Telles, resistiram, entendeu? E aí o que aconteceu? O Rio Grande do Sul se incorporou aos mineiros, se incorporou ao Segundo Exército. Aliás, o Segundo Exército se atrasou, mas também voltou a se incorporar ao Quarto Exército, ao Quinto Exército, e aí deram apoio aos civis, Magalhães Pinto, Carvalho Pinto, Hildo Meneghetti, governador Carlos Lacerda, o governador então da Bahia. Em suma, o Brasil inteiro se tornou solidário ao movimento 64. O Brasil inteiro. Tá. Mais um capítulo para te contar. Poucos dias depois eu fui chamado a depor, porque eu fazia parte tinha sido membro da UNE e eu era líder da equipe nacional da JUC do Brasil. Eu fiquei detido um dia. Quem me submeteu ao inquérito aqui foi o Bermudes, coronel Washington Bermudes, o homem do maior respeito, a quem eu lembro da dignidade como me tratou. Anos depois, quando eu fui convidado para ir participar de um curso em Turim, a convite da Fiergs, eu tive que responder, fui acariado em São Paulo, depois em 73, eu fui acariado para poder viajar para a Europa, e até não estar de prestar depoimento considerado, e que eu não fazia parte do grupo do Marighella, porque eu tinha sido relacionado como se fosse parte. Jamais o Exército teve uma atitude de desrespeito comigo. E eu sei que muito demagogo que saiu beneficiado, depois foi indenizado. Essa tal de catadora de vento, que foi presidente da República, foi uma das que foi indenizada. Uma líder estudantil inexpressiva, se escorava em cima do marido dela, que tinha liderança. Né? O que aconteceu? Aconteceu que o Exército foi de uma postura absolutamente respeitosa no Rio Grande do Sul. Houve algumas estripulias, alguns excessos em São Paulo, mas não são expressivos. Quando Dom Paulo Evarista Artes quis fazer a documentação para zelar para que não houvesse mais um retorno a esses eventos de situação crítica, nós respondemos os questionários para Dom Paulo. Porque a igreja aqui teve muito altivez. Dom Vicente Scheri, Dom Edmundo Kunz, Dom Alberto Etges, protegeram todos aqueles, mesmo que não fossem católicos. E porque se buscava justiça, entendeu? E esses homens foram nomes notáveis.
E eram bispos que se impunham pela sua autoridade, que não tinham vergonha de enfrentar um militar ou um canhão. Entendeu? Que eles tinham o respeito. Entendeu? E o que acontece? Acontece que esse evento de 64, que eu considero uma revolução, esse evento que me submeteu a um IPM, que é Inquérito Policial Militar, esse evento foi o período em que a democracia no Brasil se fez viva. Aí surgiram os dois grandes partidos, a Aliança Renovadora Nacional, que pretendia incorporar todos os partidos de centro, hoje se diria centro-direita, né? E o MDB, que abrangiu toda aquela imensa quantidade de partidos, até da extrema esquerda. Quando o MDB de então tinha líderes de grande expressão, exemplo do Pedro Jorge Simão, exemplo de outros nomes notáveis de respeito, que eu tenho até hoje respeito, em São Paulo, entendeu? Daí surgiram depois os Montoro, que foi depois um do PSDB, mas mais tarde surgem os outros partidos. Mas naquele momento, essas duas grandes agremiações abrangiam o leque de todos os partidos. Dentro deles havia diferenças significativas, mas todas dentro de duas linhas básicas: o respeito à propriedade privada, o respeito à manifestação da opinião, o respeito à autonomia da família, o respeito aos valores essenciais, o respeito à sua religião, entendeu? O respeito à dignidade humana, entendeu? De outro, um partido que abrangia de tudo, desde o espectro de homens de notáveis, que se tornaram respeitados pelo país inteiro, e até os extremos. Muito depois, dentro desses partidos, surgiram conflitos dentro dos partidos. O exemplo típico foi depois a evolução, a maturidade adquirida pela evolução depois do evento de 64, que eu chamaria de verdadeiramente, sociologicamente falando, revolução. E me recuso totalmente a permitir que se chame de golpe. O que houve foi a fraqueza dos militares em permitir que essa mídia use e abuse de uma inverdade. E até hoje, eu até vou me impor agora a ler a literatura da época, agora recente, dos livros didáticos que estão por aí, para saber como é que eles consideram a questão. E eu reto quem faça uma análise real e objetiva, porque a Revolução de 64 foi a menos cruenta, não é só da história do Brasil, mas da história da América. Foi a menos cruenta. Essa que é a verdade. Então, com seus próprios erros, a sua dignidade está acima das suas próprias lamentáveis deficiências. Porque o Brasil se salvou e economicamente explodiu. Que não tínhamos nem para pagar o petróleo quando o Delfim Neto assumiu o governo, a administração das finanças do país. Até hoje, os nomes mais notáveis da história do Brasil, dos ministros brasileiros, são daquela época, né? Então, eu creio que, à medida que essa evolução chegou a um nível de evolução de aprimoramento das instituições, na Constituição de 88, que foi realmente uma Constituição muito bem elaborada, eu acompanhei todo o processo, eu estava em Brasília na ocasião, entendeu? Acompanhei o processo do processo, embora seja uma Constituição idealista, sonhadora, fora da dimensão prática, quanto ao respeito das instituições de liberdade, ela se consagrou. Agora,
do ponto de vista pragmático, ela está aí, ó, permite que se cada pouco tenha uma mudança, essa tal de PEC. Por quê? Porque ela entrou em detalhes buscando o melhor, caiu na ingenuidade. Então, nós temos que reaperfeiçoá-la, porque hoje ninguém... Basta tu ver o que acontece com o Supremo hoje, que é uma tragédia. É um desrespeito, me desculpa, só para encerrar por agora, é um desrespeito o que se vê hoje do Supremo Tribunal Federal. Porque compromete totalmente o espírito da Revolução de 88, que eu vi. Quem deveria estar lá em cima, no Supremo, é o Ives Ganda Martins, era o Paulo Bolsonaro, que infelizmente é falecido, o Paulo Bolsonaro, mas homens desse gabarito, dessa postura, não esses Maria vai com as outras, que está lá em cima, esses colunas do meio que estão governando lá em cima. Tem que ter homens de dignidade, gente que não tenham medo de enfrentar o poder da demagogia. Homens que impuseram ao país o ridículo de fazer que se acredite que o voto que tu põe dentro de uma máquina é o verdadeiro. Eu, quando ponho o meu dedo, eu quero a chancela do meu dedo. Quando eu digo que eu quero quero que provar que é A que eu quero. Eu tenho que ter o respeito pela minha liberdade de escolha. Agora o cara vai me determinar que uma máquina respeite a minha vontade. E isso aconteceu. Por quê? Porque o Congresso se deixou conduzir por 2, 3 impostores. E hoje um verdugo comanda a nação. Esse tal de Alexandre, qual é o sobrenome? Alexandre de Moraes. É um vexame, é uma estupidez. Por isso que esses tempos eu pedi para o promotor que me conseguisse, que eu ia, aliás, eu troquei ideias com o promotor, que eu estava a fim de pedir um habeas corpus preventivo. Porque eu não suporto deixar de dizer isso. Como é que um cara que está no Supremo Tribunal Federal comete aberrações de comprometer a Constituição todo dia? É inadmissível, isso é crime. Esse cara tinha que ser destituído a qualquer preço. Entendeu? Nós não podemos ser dominados pela imposição de um careca, perdão, aí eu fui grosseiro, desrespeitado por um cidadão que não respeita a Constituição. Temos que fazer valer a vontade do povo. E essa vontade ser expressa e confirmada. Voto é voto e não é negócio. Voto é vontade, que se deve imprimir e ter o comprovante que pelo que tu votou, tu tem o direito de exigir que se comprove que foi feito aquilo lá. Num próximo episódio, eu quero tratar sobre os partidos e o próprio sentido do que é partido, para não se fazer uma confusão, falando em partido único. É inadmissível se a partido não é único. Então tem que se valer o que é democracia. E tentar mostrar também quanto engodo tem no uso dessa palavra. Podemos voltar até Cícero, a República Romana, porque o pessoal não se esquece de imaginar que nós falamos tanto em republicano e não sabe nem o que é. Essa que é a grande verdade. Falaremos então sobre os partidos numa próxima oportunidade.